E aí, tudo tranquilo contigo? Meu nome é Richard, seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de vigas. Eu vou te passar aqui vários exemplos, algumas classificações delas quanto ao formato, quanto ao material e quanto à aplicação de cada uma delas. Nós vamos ver algumas imagens rodando aqui do lado para facilitar o nosso entendimento. E se você tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade de comentar aqui embaixo no vídeo. Bom, então vamos começar. Vamos começar aqui bem pelo comecinho e vamos diferenciar as vigas dos pilares ou colunas. Os pilares ou colunas são aquelas partes de concreto que ficam em pé nas construções. Concreto na maioria dos casos, às vezes varia. E as vigas são o que fica em cima, que é o que vai suportar as próximas lajes em um prédio. Então, para ficar mais fácil, colunas são as estruturas verticais e as vigas são as estruturas horizontais. As vigas sempre estão apoiadas em uma ou mais colunas e as principais funções delas são distribuição das cargas para os pilares, as cargas dos pavimentos ou qualquer peso que tenha acima da estrutura, e também ganhar vãos livres, que é para formar os espaços em que a gente usa dentro das construções. Bom, nós podemos classificar as vigas de diversas maneiras. Uma delas é com relação aos apoios em que ela está recebendo. Nós temos as vigas simplesmente apoiadas, nós temos as vigas em balanço e as vigas contínuas. A viga simplesmente apoiada, ela está colocada sobre roletes ou pinos em geralmente duas colunas. Esse tipo de viga permite um certo movimento horizontal. Parece uma coisa estranha a gente permitir que uma construção se movimente, certo? Mas na verdade isso é essencial, especialmente em pontes ou locais em que tem um tráfego constante de estruturas pesadas como caminhões, por exemplo. Essas movimentações permitem com que a viga trabalhe um pouquinho enquanto ela está sobre os seus apoios, impedindo que ela quebre, rache ou gere ali algumas fissuras nelas. Além do que, a gente sempre tem que levar em consideração a dilatação térmica. Então a viga precisa ter um espaço para dilatar e contrair. E quanto maior é essa viga, maior os efeitos dessa dilatação térmica sobre a estrutura. Então, por mais que pareça uma coisa engraçada, uma estrutura simplesmente apoiada sobre duas colunas, isso é extremamente importante e funcional na construção civil. A viga apoiada em balanço, na verdade, é uma das minhas preferidas porque ela tem uma parte que não está sendo sustentada por uma coluna. Quando a gente pensa em uma viga, a gente sempre pensa em uma coluna de cada lado e a viga bem aqui em cima, certo? Uma viga em balanço, ela tem um puxadinho para a lateral. Deixa eu pegar uma régua aqui e te dar um exemplo, tá? Isso aqui seria uma viga simplesmente apoiada nas minhas mãos, certo? Uma viga em balanço, ela tem um pedacinho para fora. Esse pedaço aqui, ó, por exemplo, considerando que minhas mãos são colunas, a viga tem esse pedaço para fora que está em balanço. Eu tenho certeza que você conhece um exemplo desse, porque geralmente as marquises dos prédios, quando a gente vê pela calçada, estão em balanço. E também muitas sacadas são assim. Se você olhar na sua rua, eu tenho certeza que você vai encontrar uma viga desse tipo. Elas são muito comuns e muito funcionais também. Já uma viga contínua é uma que se estende por mais de dois apoios. Então, quanto maior a estrutura, mais colunas vão existir. Logo, essa viga que está em cima dessas colunas são vigas contínuas. Em prédios também a gente encontra elas. Bom, agora que a gente já classificou as vigas com relação aos seus apoios, a gente pode classificá-las também com relação às formas geométricas em que elas assumem. Isso também está muito conectado com os materiais de que elas são feitas. Bom, sobre esse tipo de classificação conforme a forma geométrica das vigas, a gente pode começar com as vigas em I ou H. Tem umas imagens aqui do lado para você ir acompanhando, mas esse tipo de viga, ela é geralmente pré-moldada, ou seja, ela chega pronta na obra para instalação e ela ou é feita de concreto armado ou ela é feita de metal. Essas vigas têm a vantagem de serem muito rápidas de ser instaladas, ao mesmo tempo em que essa rapidez de instalação envolve um custo muito maior de operação porque a gente precisa de equipamentos pesados para colocá-las no lugar onde elas deveriam estar. As pessoas optam, os engenheiros optam por usar essas vigas em estruturas que precisam ser construídas rapidamente, como por exemplo aqueles mercados atacadistas que estão aparecendo em todo lugar. Eles são feitos de estruturas pré-moldadas, porque quanto mais rápido a obra fica pronta, mais lucro aquele mercado, aquele atacadão vai ter porque ele já vai estar funcionando.
Já quando a gente está tratando de uma obra mais demorada para ser construída, como um prédio residencial, por exemplo, essas vigas acabam não sendo muito usadas, porque senão a gente precisa alugar caminhões, guindastes por vários dias e acaba aumentando muito o custo da obra. E considerando que obras residenciais não vão ser necessariamente usadas logo após a edificação, especialmente se tratando de prédios, porque a gente precisa vender as unidades, elas não precisam ser feitas tão rapidamente. Então, cada caso é usado uma coisa. Então, essas vigas pré-moldadas em I ou H, elas são prontas, caras e de rápida instalação. Ainda sobre o nosso exemplo de prédios residenciais, a gente pode pegar as vigas retangulares ou vigas simples, como são chamadas também, que são essas clássicas que a gente conhece de concreto armado, onde é feita uma caixaria, depois é jogado concreto usinado ali dentro, junto com uma armação metálica, logo essas vigas são montadas. A gente leva alguns dias para que elas fiquem prontas, entretanto o processo construtivo é mais barato e mais leve. Obviamente vai envolver mais mão de obra, entretanto uma mão de obra um pouco menos especializada do que um operador de máquinas pesadas, por exemplo. Essas vigas você já viu nas construções, inclusive se você olhar aí ao redor da sua casa você vai encontrar. Nós também temos as vigas T ou L, que são vigas que servem para encaixar coisas nelas. Elas têm literalmente um formatinho que permite um encaixe. E nesse encaixe a gente consegue colocar outras estruturas. Hoje em dia não é mais tão usado, mas há algum tempo atrás a cobertura das casas costumava ser feitas com essas vigas em T. Elas são invertidas e alguns tijolos específicos para laje são colocados nela e com isso a gente consegue formar uma estrutura que permite que a gente jogue um concreto usinado em cima dela. Então elas são vigas de encaixe que servem muito para fazer lajes, especialmente em estruturas pequenas, como casas, por exemplo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as vigas especiais. Tem dois exemplos aqui que eu queria compartilhar com você, que estão sendo cada vez mais usados na construção civil, especialmente de prédios altos. A primeira delas são as lajes alveolares. A gente ali tem várias pequenas vigas que conseguem exercer a sustentação para toda uma carga, justamente porque o peso é diminuído a cada laje por espaços vazios, que a gente chama eles de alvéolos. É uma coisa engraçada na hora que eu estou explicando, certo? Mas eu tenho certeza que essas imagens aqui estão te ajudando a compreender melhor o que eu estou falando. Então a gente consegue, ao invés de fazer grandes vigas, a gente faz como se fossem pequenas vigas, deixa uma laje totalmente quadriculada, que faz com que a estrutura fique bem firme, bem rígida e ao mesmo tempo leve, porque a gente acaba economizando ali com uma boa quantidade de concreto ali dentro, justamente por causa desses vãos que os alvéolos formam. Esses alvéolos geralmente são conchas plásticas, que são literalmente encaixadas em cima do madeiramento, que vai servir de apoio para a gente jogar o concreto usinado ali em cima. Então, em prédios médios e altos, essa já é uma tecnologia que vem sendo muito usada, porque toda aquela economia de peso que a gente ganha naqueles alvéolos, ela vai sendo somada à estrutura do edifício, tornando ele um pouco mais leve, permitindo que a gente suba mais lajes ou consiga fazer uma fundação mais sucinta e mais econômica. Agora vamos entrar em uma inovação da construção civil extremamente utilizada em prédios altos por causa da resistência e da diminuição de peso, que são as vigas protendidas ou a própria laje inteira sendo protendida. O que isso quer dizer? Vamos pegar a nossa viga aqui com exemplo. A gente sabe que a principal força que ela sofre é flexão, certo? O que é feito nesses casos em uma viga é passado um cabo de aço por ela, pelo seu interior, e esse cabo é tracionado. Então ele fica bem tracionado, deixando tudo que está aqui bem apertado. E toda a força de flexão que essa viga vai sofrer vai acabar sendo limitada pela pressão que os cabos estão exercendo, e essa força de flexão acaba virando compressão. É interessante, né? Isso permite com que a gente tenha vãos livres bem maiores, em lajes bem mais fininhas, e a gente consiga ganhar um vão livre gigantesco. Prédios de alto padrão usam muito esse método para poder deixar a estrutura interna do andar a critério do cliente, sem muitas colunas atrapalhando o projeto da pessoa. Então ela pode colocar as paredes que ela quiser dentro da casa. Então as vigas protendidas, elas são muito usadas em pontes ou outras estruturas que demandam um vão livre bem grande. Mas tem lajes que são protendidas que acabam dispensando o uso de vigas, porque a própria laje já atua como uma viga.
Bom, então espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você esteja inscrito ou inscrita aqui no canal também, dá uma conferidinha nos outros vídeos e eu queria aproveitar e te convidar para conhecer o meu outro canal, porque eu sou biólogo já há um bom tempo e eu tenho um canal bem grande sobre controle de pragas, então se você tiver um tempinho e quiser dar uma passadinha lá, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, tá? Agradeço a tua companhia, a gente se vê no próximo, tchau!